Então, muito bem. Estamos iniciando, então, a aula do dia 9 de julho de 2021, né? O que nós temos preparado para essa aula? Hoje a gente vai começar aqui. Hoje a gente vai começar, então, a parte de funções, tá? Então, nós vimos que nós fizemos, no início, a gente criou nosso estudo de caso. Então, todo o material referente a esse estudo de caso já está disponível aqui no Moodle, tá? E na aula passada a gente falou um pouco sobre regras de negócio, né? Então, quando a gente fala em regras de negócio, é sempre algum aspecto que a gente quer restringir ou definir, né? Em cima do que a gente está desenvolvendo, da nossa aplicação ou do nosso negócio, tá? Então, a ideia desse início da disciplina é a gente ver como que nós podemos fazer essa implementação dentro do banco de dados, né? Então, nós vimos que existem duas maneiras, uma utilizando o SGBD ou Postgres, né? Então, uma das maneiras é através de funções e a outra é através de gatilhos, tá? Então, a vantagem de nós fazermos essa implementação do banco de dados é a questão da independência da aplicação, né? Então, se você tem várias aplicações que acessam o mesmo banco de dados, essas regras elas valem para todas as aplicações. E a outra questão é a melhora da performance, por quê? Porque essas instruções já vão estar pré-compiladas dentro do teu banco de dados, né? Então, o teu SGBD ele já vai saber como proceder, né, quando essa instrução, esse código for chamado ou for executado, tá? Então, a gente ganha essa questão também, certo? Então, nós temos duas maneiras de fazer isso, uma através de gatilhos e a outra através de funções, certo? O que diferencia os gatilhos das funções é a questão que o gatilho ele é disparado automaticamente pelo SGBD a partir do momento que ocorre algum evento de modificação de dados, né? Então, os eventos de modificação de dados possíveis são insert, delete e update, certo? Esses eventos eles podem ser possíveis tanto em tabelas ou em visões, tá? Então, o gatilho ele também pode ser aplicado a visões, tá? Vocês devem ter visto visões lá em banco de dados Zoom, né? E a função não. A função ela vai ser utilizada no sentido de você precisa fazer uma chamada explícita, certo? Então, você vai dizer, ó, quando eu clicar nesse botão, chama a função. Ou quando eu executar essa consulta, eu chamo a função, certo? Então, eu preciso de uma chamada explícita. Bom, daí entra a questão assim, por que a gente cria funções ou né, essa questão dos gatilhos, né? No sentido de você tratar algum aspecto específico. Então, uma função ela vai sempre tratar algum aspecto específico e ela possui a possibilidade de você passar parâmetros para ela, né? E através desses parâmetros você pode deixar essa função mais genérica possível, né? Porque daí, dependendo do parâmetro que você vai passando, ela vai executar a instrução para aquele parâmetro específico, tá? Então, o que vocês têm que entender é que a regra de negócio, né, ela possibilita você tratar algum aspecto do teu negócio e você tem que entender que existem essas duas maneiras, né, tanto funções quanto gatilhos, e o que as diferencia é a questão da chamada explícita ou não, né? Então, o gatilho é disparado automaticamente e a função, ela é necessária uma chamada, né, uma chamada explícita dela, certo? Bom, eu coloquei para vocês aqui, então, no material aqui do dia 9, né, tem um material sobre funções, que é esse material que a gente vai estar vendo agora aí, tá? Olha só, gente, a gente vai estar utilizando o SGBD, que é o PostgreSQL, certo? Por uma série de, de razões, tá? Então, por ser gratuito, por ser um dos SGBDs mais utilizados, tanto quando a gente trabalha em bancos relacionais, né? Um dos SGBDs mais utilizados tanto no meio acadêmico quanto no meio comercial, né? Por ter uma comunidade que dá todo o respaldo a esse SGBD, por estar sendo sempre atualizado, né? Tem uma série de questões, tá?
Mas outros SGBDs também possuem o mesmo conceito que a gente está trabalhando, a questão de funções e gatilhos, né? Então, aqui a gente vai estar vendo uma sintaxe específica do Postgres, certo? Mas o conceito é o mesmo, o que pode mudar de um SGBD para o outro é a maneira, a sintaxe, como você define as funções, ou os procedures, ou os gatilhos, tá? Então, é como a gente precisa escolher um para testar os conceitos, tá? Mas se vocês forem trabalhar com o outro, né, também tem as mesmas possibilidades que vocês vão ver aqui, vocês vão ver em outros SGBDs também, tá? Mas a gente vai utilizar o Postgres, tá? Então, por isso que essa questão das funções, ela vai ser específica do Postgres, tá? Bom, a gente vai começar com funções, por quê? Porque um gatilho, ele sempre vai chamar uma função de gatilho, certo? Então, não adianta a gente começar com gatilho se a gente não sabe como funciona a estrutura de uma função, né? Então, a gente começa com funções e depois a gente passa para gatilhos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, vocês, por favor, me interrompam, certo? Vocês estão me escutando? Estão me escutando, Ah, gente? professor, se o senhor conseguir aumentar um pouquinho o seu áudio, ia ser O bom. áudio. Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Deixa eu só mudar o fone aqui. E agora? Tá melhor? Para mim tá tranquilo, eu tô conseguindo ouvir. Tranquilo? Tá. E às vezes pode ser alguma coisa específica, né, de alguém. Então, olha só. Quando a gente trabalha com o Postgres, a gente tem a possibilidade de implementar linguagens, né, que a gente chama de tanto procedurais ou não procedurais, né? Essas linguagens é onde a gente pode fazer as implementações das nossas regras, tá? Então, o Postgres traz suporte nativo para essas 4 linguagens aqui, ó. C, o SQL, né? A PL PGSQL, que é a que a gente vai estar trabalhando, e a TCL, certo? Bom, a gente vai trabalhar com uma linguagem procedural, não com uma linguagem declarativa, tipo o SQL, certo? Qual que é a diferença de uma linguagem procedural para declarativa? É que a procedural, ela você diz uma ordem de execução dos seus comandos, certo? Já uma declarativa, tipo SQL, você não sabe essa ordem. Quem vai definir a ordem que vai ser executada os comandos vai ser o teu interpretador de consulta lá do teu SGBD, certo? Então a gente vai trabalhar com uma linguagem procedural que se chama PL-PGSQL, tá? Então aqui a gente vai aprender a parte de definição de variáveis, vai aprender os condicionais, vai aprender os laços, vai ver como que a gente faz a busca em dados das tabelas do banco de dados, trabalha com esses dados, faz atualizações das tabelas e assim por diante, tá? Então a gente começa hoje vendo a parte da estrutura básica da função e vocês vão ficar com uma atividadezinha para testar os condicionais, né? E depois a gente vê como é que faz a integração com as tabelas, atribuição, busca de dados. Depois a gente entra em laços com o banco de dados, né? E encerra a parte de funções aí, tá? O que mais? Apesar de nós utilizarmos a APL PGSQL, então olha só, antes de aplicar, eu vou fazendo a função e vou explicando como é que funciona a sintaxe, pode ser? Daí eu acho que fica mais simples de vocês entenderem do que eu explicar aqui em cima da estrutura, pode ser? Então, olha só. Se vocês desejarem, vocês podem criar e ir acompanhando, tá? O que eu fiz? Eu abri o PGAdmin 4, abri o nosso banco de dados aqui que nós temos, né, do BD2 loja, tá? E a gente vai, agora eu vou criar uma função e em cima dessa função eu vou explicar para vocês o funcionamento, pode ser?
Estão me escutando, gente? Sim, professor. Sim, tá, beleza. Eu peço esse feedback porque senão às vezes a gente fica falando aqui e eu não sei como é que tá, se vocês estão escutando, não estão escutando, né? Então, olha só, aquilo que eu falei para vocês, toda função, ela possui uma função, né? Tem uma finalidade, tem um objetivo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma função bem simples, tá? Só para mostrar para vocês o funcionamento, tá? A estrutura. Então, nós vamos fazer uma função que faz o quê? Que recebe dois números e retorna a soma deles, certo? Bem simples. Então, para nós criarmos as funções, a gente começa com o comando create e o que a gente quer criar? Function, certo? Olha só, aqui no create a gente pode utilizar essa opção aqui, ó, or replace, certo? O que significa o or replace? Se a função já existe, ele sobrescreve, certo? Se ela não existe, ele cria. Então, cria ou sobrescreve, tá? Vou botar um create or replace function. Daí, depois, gente, o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar o nome da minha função, certo? Como é uma função, eu gosto sempre de colocar aqui f de função, daí eu vou chamar de f soma, certo? Então, f soma é o nome da minha função. Bom, agora eu vou para a parte dos meus parâmetros da minha função. Cada parâmetro, gente, ela tem três argumentos, tá? Que é o quê? O modo, o nome e o tipo, tá? Então, imagine assim, eu vou fazer uma função que soma dois valores e retorna a soma deles. Quantos parâmetros eu vou precisar para essa função? 2. 2, né? E eu também preciso de um parâmetro de saída, correto? Então, eu vou ter dois parâmetros de entrada e um parâmetro de saída. Quando eu falo nas minhas funções, cada parâmetro, ele tem três modos. O primeiro, certo? E Laza, tá travando o teu áudio, não sei se é só para mim, os demais também. Tá travando para mim também. É, Tá travando não, também. não conseguimos entender nada que tu falou aí, tá? deixa eu ver então aqui. Eu acho que eu vou tirar o meu fone aqui que deve ficar melhor, só um pouquinho. Estão me escutando agora? Perfeito. Agora sim. Melhorou? Tá. Então, olha só, vamos retomar aqui, certo? Qualquer coisa vocês me interrompam, certo? Por favor. Então, olha só. Depois que eu coloco o create or replace function, o nome da função, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Eu vou definir os parâmetros, certo? Dentro dos parâmetros, eu tenho três opções. Uma que é o modo, a outra que é o nome do parâmetro e a outra que é o tipo, certo? Para cada parâmetro, eu tenho essas três opções. O modo, gente, o que ele é? Ele pode ser, eu vou dizer se o parâmetro é um parâmetro de entrada, de saída ou entrada e saída. Se ele for um parâmetro de entrada, o modo é in, certo? Se ele for um parâmetro de saída, o modo é out. Se ele for um parâmetro de entrada e saída, ele é in, out, certo? O padrão é in. Então, se eu não informar o modo, ele é in, certo?
Então, o modo do argumento, ó, tanto é que ele está entre colchetes aqui, ó, significa que ele está opcional. Então, se eu não informar o modo, ele é in. O nome do argumento também é opcional, tá? Ou seja, é o nome do meu parâmetro, tá? Posso definir um nome ou não. A única coisa que é obrigatória no parâmetro é o tipo de dados do argumento, certo? Então, nesse nosso caso aqui, ó, eu não vou especificar o modo, não vou especificar o nome e vou dizer somente que ele é do tipo int, certo? Do primeiro parâmetro. Do segundo parâmetro, eu vou dizer que ele é de entrada, eu vou chamar ele de p val2, certo? Por que eu boto o p? Para saber que é um parâmetro, tá? E vou dizer também que ele é do tipo int, ok? Beleza. Daí, olha só, agora eu vou precisar de um parâmetro de saída. Então, o meu parâmetro, toda função, ela vai retornar alguma coisa. Se ela não tiver valores, ela retorna um void, tá? Então, eu vou dizer agora que eu vou ter um parâmetro de saída, que eu vou chamar de p_result, que também vai ser do tipo inteiro, certo? Então, essa aqui é a estrutura da minha função. Uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte, ó, que como o Postgres, ele é um SGBD objeto relacional, ele tem aquela questão da sobrecarga, certo? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas o que é isso? Eu posso ter o mesmo nome de função que executa instruções diferentes, certo? O que vai depender? Vai depender dos parâmetros que eu tenho. Por exemplo, assim, eu posso ter um fsoma tendo dois parâmetros de entrada inteiro e um de saída inteiro. Mas eu poderia ter uma outra fsoma com dois parâmetros de entrada, sei lá, double precision e um result double precision, entenderam? Então, para você saber que a função que você está trabalhando, ela necessariamente tem que ter o mesmo nome e os mesmos parâmetros, certo? Que mais? Acho que é isso. Daí depois, gente, eu vou botar assim, ó, as, que agora eu vou começar a definir a minha função. Então, eu começo com o $$, que é um delimitador de início de função, e finalizo com um $$. E por fim, eu vou especificar qual que é a linguagem que está sendo escrita essa função. Então, eu vou botar assim, language, PLPG, SQL. Correto? E daí aqui, gente, eu tenho um begin e eu tenho um end. Certo? Então, entre o begin e o end, eu vou definir a regra do meu negócio. Certo? Então, essa é a estrutura básica da minha função. Eu preciso especificar a linguagem por quê? Porque o Postgres ele permite que você trabalhe com várias linguagens. Né? Então, eu posso ter uma extensão e utilizar essa linguagem dessa extensão dentro do Postgres. Por exemplo, assim, eu quero trabalhar com Java. Posso trabalhar com Java dentro do Postgres. Eu quero trabalhar com o Python. Posso trabalhar com o Python dentro do Postgres, entender? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu acho. Uma questão só para... Deixa eu ver aqui onde é que tá. Olha só, deixa eu aumentar um pouco a minha fonte aqui. Fontes. Estou chegando minha tela aí?
Sei, professor. Sim. Olha só. Aqui eu tenho uma função, ó, que eu fiz em Python, correto? E ela funciona dentro do Postgres, ó. Por exemplo, ó, estou chamando de parser v02, certo? Então, ó, toda a sintaxe que eu estou utilizando aqui dentro da minha função, ó, entre o $$ e o outro $$, ela é uma sintaxe Python, certo? É uma importação de um JSON, certo? E daí eu especifico que a linguagem, ó, é o PL Python 3U. Então eu posso instalar uma extensão do Python dentro do Postgres e trabalhar com a sintaxe aqui do Python, certo? As minhas funções. Só que, lógico, no nosso caso, né, a gente vai estar trabalhando com essa PL PGSQL. Mas a estrutura ela é a mesma, independente da linguagem que tu está trabalhando, tá? Muito bem. Então, agora, entre o begin e o end, o que a gente precisa fazer? A gente precisa especificar a nossa regra de negócio. Se eu precisar declarar variáveis, eu posso declarar essas variáveis aqui, ó. Depois, antes do begin, eu boto a opção assim, ó, declare. Eu vou dizer que a minha variável é v total, que vai ser do tipo int. Se eu precisar declarar mais alguma variável, eu posso botar aqui, v soma do tipo int, entenderam? E assim por diante, tá? Posso inicializar já a variável também, exemplo, v total igual a 0, por exemplo, do tipo int, certo? Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, que o meu v total vai receber o quê? Vai receber o meu primeiro parâmetro. Ah, professor, mas tu não tem nome nesse primeiro parâmetro. Então, se eu não tenho nome, você tem que pensar que os parâmetros é como se fosse um vetor, correto? E esse vetor se chama $. E a primeira posição do vetor é o $1. Então, aqui é o $1, aqui é o $2 e aqui é o $3, certo? Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Como eu não tenho nome, eu vou botar $1 mais o meu pval2. Correto? O que é o pval2? É o meu parâmetro de entrada aqui, 2. Tá? E daí eu tenho que atribuir isso aqui para uma variável de saída. Então eu posso dizer que o meu p underline result recebe o meu v total. Correto? Ah, professor, mas eu preciso ter essa variável v total aqui, eu não posso atribuir direto para o p-result? Posso, né? Posso, sem problema nenhum. Então, olha só, para mim, agora eu vou criar a minha função, ó. Seleciono ela, mando executar. V total... Acho que na minha atribuição aqui não está dando certo. Tá. Não sei por que não atribuiu. Depois tem que ver ali bem certinho a sintaxe da atribuição, tá? Então, eu estou dizendo que o meu v total é int. Criei a minha função. Agora, para mim testar a minha função, olha só, gente, o fato de vocês criarem a função não significa que ela está correta. Vocês precisam testar ela, né? Então, eu vou usar um select. Daí, o nome da minha função, fsoma, passando os parâmetros que eu desejo. Eu quero somar 20 com 30. Certo? Então, quando eu executar o meu select, ele vai retornar o resultado da minha função fsoma, tá? Olha só, se eu precisar modificar alguma coisa na minha função, por exemplo, eu vou tirar esse v total aqui, ó, e vou botar direto o p-result para cá. Então, alterei o código fonte, eu preciso executar ela novamente. Eu preciso executar ela novamente para ele entender essas alterações e depois chamar novamente a função. Certo?
Tranquilo aí, gente? Tranquilo, professor. Tá. Olha só, essas funções, elas ficam armazenadas em functions aqui, ó, dentro da guia esquemas, public, lógico. Se vocês tiverem outros esquemas, vocês podem criar também funções específicas de cada esquema de vocês do Postgres, tá? Mas nesse nosso caso, a gente está usando o public, ela fica aqui, ó, em functions, tá? Que mais? Deixa eu voltar aqui no meu... Então, olha só. Uma outra maneira de fazer isso, tá? É utilizando returns. Então, o que é o returns? Eu posso não especificar um parâmetro de saída aqui na entrada da minha função e utilizar o return para retornar o valor, tá? Vou fazer aqui uma outra função só para vocês verem a diferença. Então, o mesmo esquema. Eu vou chamar de f_soma1, tá? Nesse caso, eu não tenho um parâmetro de saída. Tenho somente 2 parâmetros de entrada. E daí eu posso dizer o seguinte, ó, que essa minha função, ela returns integer. Correto? Daí eu declaro o meu vtotal. E o meu vtotal vai receber a soma. E aqui eu faço um return vtotal. Certo? Então, ó, estou retornando um inteiro, eu não tenho um parâmetro de saída aqui. E ele está retornando uma variável inteira que é a soma do meu primeiro parâmetro com o meu segundo parâmetro, tá? Deixa eu executar aqui. Agora eu vou chamar a função aqui. Select v_soma, f_soma, né? f_soma1, passando os parâmetros lá. 40 e 80. Tá? Então ele vai fazer o retorno de 120. Tá? Dúvidas, gente? Por mim tá tudo certo. Tudo certo. Tá. Professor, pode mostrar novamente ali a função que tu criou? Valeu. A soma 1? Essa? Isso, essa aí. Uhum. Eu vou disponibilizar para vocês depois esse arquivinho aqui daí, tá? Com as funções. Então, olha só, a partir do momento que tu define os parâmetros de entrada e parâmetros de saída, e você define a estrutura da função, depois entre o begin e o end aqui, a regra de negócio é bem tranquilo, coisas que vocês já devem, né? Então, assim, a maioria dos operadores que a gente utiliza são os operadores da maioria das linguagens, né? Então, o igual é a atribuição, né? A gente pode ter o que, lógico, que pode, por exemplo, assim, o AND, o OR, né? Mas eu acho que eu tenho aqui no material sobre isso também, tá? Que mais? Tá, tudo isso que eu expliquei para vocês é o que está aqui, certo? Tá. Aqui tem alguns exemplos, ó. Aqui usando a linguagem SQL, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou passando um valor de entrada do tipo inteiro e retornando 2 valores de saída, certo? Então, ele pega o primeiro valor para retornar e o primeiro valor ele faz um cast, ou seja, ele faz uma conversão para texto, tá? E ele usa o pipe como sendo o concatenador de strings dentro do PLPG SQL, certo? Do SQL é assim. Então, se eu quero concatenar 2 strings, é como se fosse o mais lá no Java, ou o ponto lá do PHP, certo? Eu não lembro, não sei como é que faz para concatenar string. Lembra disso? Sim, tu pode usar, tem uma função, né? O string cat que faz a concatenação, tu passa os 2 parâmetros, ele retorna
concatenado, ou senão, com string direto, tu pode usar o mais, ele vai concatenar também. É o mais, tá. Mas daí o tipo tem que ser string direto, não um vetor de char, né? Que daí no Sim. C tem o tipo base que é diferente, né? Então, na realidade, o pipe ele funciona aqui como se fosse um concatenador de strings, tá? Como se fosse, não, funciona como um concatenador de strings, tá? Então, nesse caso, vai metodar dois parâmetros. O primeiro, que é o valor que eu passei de entrada como sendo um integer. E o segundo, o valor que eu passei de entrada concatenado a essa string como texto aqui, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui uma função que retorna a data atual, tá? Bem simples. Já usando o PLPGSQL, ó. Então, nesse caso aqui, ó, eu não tenho nenhum parâmetro de entrada. Ele me retorna um parâmetro de saída chamado date, certo? Então, eu declaro uma variável aqui chamada vData, do tipo date. O vData recebe uma função chamada currentDate, que retorna a data do sistema. E daí eu faço um return do vData, tá? No caso, se não tem parâmetros de entrada, gente, ó, para mim chamar a função, eu simplesmente chamo select, retorna a data e abro e fecho o parênteses, tá? Tranquilo até aí? Tranquilo, Sim? professor. Tá. Olha só, a gente vai começar a trabalhar agora a questão de alguns comandos de controle dentro da linguagem, certo? Então, comandos de repetição, while, for, do while, os condicionais, o case e o if, né? A gente tem operadores aritméticos, então, mais para soma, para adição, né? O menos para subtração, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão, o acento circunflexo para exponenciação, os operadores de comparação, maior, menor, igual, diferente, o not. Eu posso ter o maior igual, posso ter o menor igual, não botei aqui. Sinal de atribuição pode ser o igual, ou pode ser o dois pontos igual, tá? Isso vocês vão testando. Olha só, gente, então assim, ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo, sim. Tá tranquilo. Então tá bom. Então assim, o que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Vai ser uma atividade para vocês agora, para fazer esse resto de tempo e para nós conversarmos na próxima semana, tá? Vocês vão fazer uma função que calcula a média aritmética de dois valores, correto? Então, soma os dois valores e divide por 2, tá? Então, recebe dois valores e divide por 2. Bem parecido com essa soma que a gente fez aqui, tá? Daí depois, esses dois aqui, ó, fazer uma função que verifica se o número informado é positivo, negativo ou zero. E fazer uma função que verifica que o número informado é par ou ímpar. Isso a gente não viu como é que vocês trabalham com os condicionais ainda, né? Vocês vão ter que usar o if. Mas nesse material que eu deixei para vocês aqui, vocês têm exemplos de como usar o if dos condicionais, tá? Então eu vou pedir que vocês deem uma olhada nesse material e tentem fazer isso, tá? Vocês vão ter que, na semana que vem, vocês vão me dizer, ah, não, professor, eu tentei fazer, não consegui, eu não entendi, eu fiz, tá? Cada um vai ter que me falar o que aconteceu contigo, com cada um, certo? Não, eu não entendi, eu vou chamar cada um e vocês vão ter que me dizer, ó, consegui fazer e mostrar o código ali para ver se vocês conseguiram ou não, tá? Então vai ficar assim como um desafio para vocês tentarem fazer esses dois aqui utilizando esses comandos de seleção do Postgres, tá? Pode ser? Pode ser, professor. Tá? Então assim, professor, como é que eu sei se o número é par ou ímpar, né? É a mesma que vocês usavam lá no C. Se botar lá o número percento 2 igual a 0, ele vai ser par. Senão ele vai ser ímpar, certo? Ou mod também. O número mod 2 igual a 0, par. Ou o número mod 2 diferente de 0 é ímpar, certo? E para testar se é positivo ou negativo ou zero, isso aqui vocês também tem que se virar aí, tá? Isso às alturas do campeonato, você já tem que saber fazer isso aí, tá? Dúvidas, gente?
Tranquilo? Eu vou compartilhar com vocês esse arquivo aqui. Esse arquivo com essas funçõezinhas que eu fiz para vocês verem a estrutura. Vocês vão copiando essa estrutura e vão modificando, tá bom? Ah, deixa eu falar uma coisa. Se vocês precisarem apagar a função... Deixa eu botar um... sei lá. Se eu precisar criar a função, eu uso o create. Se eu precisar apagar, qual que é o comando? Drop. Então, vocês vão botar lá. Drop. Tem uma trancada aqui na minha máquina. Estão me escutando? Sim. Sim. Então, se você precisar apagar, você vai botar drop. Não sei por que bloqueou meu teclado. Drop function é o nome da função, tá? Acho que eu devo ter aqui a opção aqui. Onde é que tá? E daí vocês precisam passar os parâmetros da função para vocês apagarem, tá? Deixa eu voltar aqui no... Não sei por que não está criando outro aqui. Query tool. Ó, só botar drop function. Daí o nome da função, f soma 1, por exemplo, e passa os parâmetros que vocês querem. Int, são os parâmetros de entrada, certo? Que daí ele vai saber qual que é a função, aquela questão da sobrecarga que eu falei para vocês, tá? Daí com esse comando você vai conseguir apagar. Então tá, combinado, gente? Então, deixa eu só fazer a chamada de vocês e daí nós encerramos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira falar. Não, acho que tá tranquilo. Adilson, quer complementar alguma coisa aí? O Mauro saiu agora, professor, então Tá. não sei se vai contar. O Eliel? Não, né? O Henrique? O João tá aí? Tá aqui. O José? O José tá aí? Ele tava, né? Não lembro se ele tava nessa. Eu acho que não, ele tava na anterior, né? O Mauro tava aí, o Pedro Presente. e o Juan. Opa, Beleza, então. Tá, pessoal? Então aproveitem esse tempo para fazer essa atividade. Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Beleza, professor. Pessoal, só para avisar o pessoal que faz estrutura de dados, segunda-feira temos o nosso trabalhinho prático, né? Então, só para avisar, 9h45 temos a nossa primeira avaliação segunda, tá, pessoal? Então, só para lembrá-los. Valeu, Beleza, pessoal. então. Valeu, abraço. Valeu, gente. Bom final de semana aí, tá? Abraço. valeu.